texto de hoje, João capítulo 21, versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Então João sempre fala assim dele, quando ele vai se referir à sua pessoa, na primeira pessoa do singular. Ele não fala eu, ele fala então aquele discípulo a quem Jesus amava, aquele discípulo que estava tal. E ele sempre coloca dessa maneira, ele usa uma figura bonita de se considerar, de se humilhar nessa situação. Mas aí então, vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, na verdade, Jesus ele deu uma resposta cortando Pedro de uma maneira bem amorosa. Ele poderia ter falado assim com a maior doçura: não te interessa. Ele podia ter falado. Mas Jesus, cheio do Espírito, ele acabou de falar com Pedro, ele acabou de ministrar a vida de Pedro, ele acabou de cuidar do pecado de Pedro, de ter negado Jesus, de ter se envergonhado de Jesus, de ter rejeitado confirmar quem ele era. E aí, neste momento, o Pedro vira: e aquele? Eu sei que você e eu, nós nunca fazemos nada parecido de se preocupar com o que o outro está fazendo de certo ou de errado, diante daquilo que nós fazemos de errado ou de certo. Isso não é uma prática no meio cristão, mas aqui aconteceu com Pedro. Volte então comigo, por favor, para o Evangelho de Mateus, capítulo 16, de 27 a 28, e deixa também um dedo, ou se você está na digital, não sei como é que você faz, Marcos 8, 38 e 9, 1. São 2 versículos, é o último versículo do capítulo 8, o primeiro do capítulo 9. Mas vamos começar com Mateus. Mateus, Marcos e Lucas fazem um relato desta conversa, deste encontro do Senhor com os seus discípulos. E a conversa foi muito séria, tão séria que você vai ver que continuou até esse momento e veio à memória de Pedro. O que aconteceu naquele dia? Então, em Mateus capítulo 16, versículos 27 e 28, Jesus fala o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui se encontram que de maneira alguma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, ou seja, até que ele venha. Então, até que ele venha, o Senhor Jesus ele está observando as nossas obras e ele vai retribuir a cada um segundo fizemos. Aí você imagina Pedro pensando: vai retribuir as obras? Eu neguei, eu fugi, eu não fiz o que eu tinha que ter feito. Jesus da glória. Mas essa frase, ela está associada a uma outra que aparece no relato de Marcos e no relato de Lucas. Marcos 8, 38 nós lemos: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia ele ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então imagine a situação de Pedro. Pedro pergunta para ele, Pedro estava nesse dia. Esse dia foi marcante, os 3 evangelhos relatam, essa reunião foi importante. Essa frase daquele que se envergonhar está diretamente ligado quando Jesus fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está no céu. Jesus não apenas falou isso nos evangelhos, como ele fala isso nas suas cartas, em Apocalipse 2 e 3. Ele diz o quanto é importante essa questão de perseverar na fé, a nossa confissão na fé, a nossa maneira de viver a
confissão da fé, ela determina a realidade da nossa experiência com Jesus. Veja, quando a Bíblia fala que o que perseverar até o fim será salvo, não está falando de um evangelho de obras de salvação pela perseverança, mas está dizendo que a perseverança é uma manifestação de que efetivamente algo aconteceu. Quem persevera até o fim é porque foi salvo. Quem no meio do caminho cai pela beira do caminho, abandona, desvia, peca, abraça e desiste, talvez não tenha sido salvo, porque a perseverança é uma marca. Esta palavra diz respeito a até que ele venha. Pedro e João já cumpriram a sua trajetória. Pedro e João já se acertaram com Deus. João ficou mais perto de Jesus na hora mais difícil. João ficou mais perto de Jesus na hora mais difícil. Pedro ficou longe. Pedro negou Jesus. Pedro se envergonhou de dizer que ele era, ficou com medo de dizer quem ele era, mas até que ele venha não era para eles. Então a minha pergunta para você e para mim é: somos Pedro? Somos João? Quem somos nós nestes dias? O que estávamos fazendo até agora? O que estamos fazendo e como nós vamos nos posicionar diante do fato que nós estamos às portas do Senhor vir e nos buscar e se manifestar e se revelar conforme a sua doutrina acerca do arrebatamento, mas os fatos dos últimos dias são únicos para todas as linhas de doutrina. Jesus vem. Mas veja, Pedro era alguém que servia ao Senhor. Pedro, ele andou sobre as águas. Pedro esteve no Monte da Transfiguração. Pedro viu Jesus fazer coisas tremendas. Pedro fez a declaração fundamental e profética do início da igreja. Pedro se atrapalhou. Mas o que eu vejo nesses dias é que depois que o Senhor falou com Pedro, neste encontro, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo em Atos 2, Pedro se levantou para pregar a pregação espetacular de Pentecostes. E ele prega, e 3.000 pessoas se convertem. Aí a igreja vai crescendo, ele prega na casa de Cornélio, cai o poder de Deus sobre os gentios. As sombras de Pedro cura. Pedro volta à casa do sumo sacerdote, quando eles falaram o seguinte: para de pregar desse nome. Ele fala: nós não vamos obedecer homens a fazer o que você pode fazer o que você quiser comigo. Eu estou aqui para pregar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem vai me impedir de pregar aqui? E aí lançam ele na cadeia e ameaçam matá-lo. O Senhor tira ele de lá, e diz a tradição que Pedro foi pregando e foi fazendo tantas coisas que chegou uma hora, falou: mata esse cara. E ele falou: pode me matar, mas eu não vou morrer igual ao meu Senhor. Me põe de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer igual a ele. Então ele aproveitou o seu momento de confronto com Jesus. Muitos estão falando que esses dias são dias de reset global que nós estamos vivendo, não é isso? Muita gente falando: o mundo está mudando, ajustando todas as coisas. Sabe o que eu entendo ou o que eu penso? Que o Senhor está fazendo um reset na igreja. Eu tenho ouvido pastores que estão falando: olha, Haroldo, não sei o que você acha, mas tem um monte de gente, meus amigos estão com medo que quando abrir, muita gente não vai vir. Eu falo: sei ir. Não, já imaginou se o pessoal não vier, o que é isso? Eu falei: se não vier, é porque Deus está mostrando quem era e quem não era. Tomada de posição faz parte desses momentos de confronto que a gente está vivendo. Tem gente que tem medo de tudo, porque não crê que Deus é poderoso para nada. Porque se tudo é motivo de medo, onde está a fé e a dependência do Senhor em quem dizem que creem para a vida eterna, mas não conseguem crer para a vida diária? Não consegue crer que pode suprir, não consegue crer que pode curar, não consegue crer que pode guardar, não consegue crer que pode se revelar. Então que evangelho é esse? Essas pessoas, na verdade, talvez nunca se converteram, mas eram igrejeiros, frequentadores de bancos de igreja, espremidos para dar dinheiro e só. E nunca tiveram vida com o Senhor, nunca tiveram revelação do Senhor. Então sim, eu creio que é um tempo de reset, de confronto e de divisão, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 22, que nos últimos dias é necessário que quem se santifique ainda mais, e quem se suje ainda mais. É tempo de definição. O joio e o trigo só são separados justamente nos dias do juízo. E a minha pergunta para você é: quem é você? Chegamos num tempo em que o Senhor nos chama todos para um encontro com o Senhor. O Senhor Jesus está passando a régua com a sua igreja. É necessário que o que se santifica, santifique ainda mais, até que Ele venha.
A minha palavra para você que está em casa, a minha palavra para vocês que estão aqui hoje comigo, e a palavra para mim mesmo que estou comigo mesmo aqui é: Jesus está nos chamando para reavaliar o que nós estamos fazendo até que Ele venha. Tem alguma coisa muito errada na sua vida? É hora de se arrepender como Pedro. É hora de abandonar como Pedro. É hora de desistir como Pedro. É hora de parar de olhar para os outros. O que acontece com aquele? O que acontece com aquele? Cada um vai prestar contas ao Senhor do que fez ou deixou de fazer. Nosso trabalho nesse momento é o que o Senhor está falando comigo. O que eu preciso mudar hoje? O que eu preciso ser transformado nesses dias? Que propósitos eu tenho que fazer diante da realidade do fato que já já Jesus vem? Agora, se você não consegue nem ter temor de que Jesus vem, você precisa que o Espírito Santo venha, porque o Espírito Santo está revelando, está gritando: falta pouco tempo. Quanto tempo? Não sei, não tem que marcar datas, mas a questão não é saber quando vem. A questão é saber o que você quer fazer diante da realidade de que Jesus te salvou, diante da realidade que Ele tem expectativas para você, diante da realidade que Ele tem um chamado glorioso para você. Se Pedro tivesse ido embora, quantas coisas poderosas e tremendas ele ia perder, e que ele viveu porque ele se permitiu ser perdoado, ser resgatado, ser cheio do Espírito Santo, e saiu de lá para fazer história, e morreu de uma maneira gloriosa, louvando o nome do Senhor. E quem morre dessa maneira, segundo Hebreus, tem superior ressurreição. Minha pergunta para você, meu querido que está em casa, minha querida que está em casa: o que a realidade da volta do Senhor aquece o seu coração? O que a percepção que subitamente tudo pode sair do seu controle e do controle dos governantes, do controle de todo mundo, de uma hora para outra o mundo pode virar de cabeça para baixo de novo, porque se aconteceu uma vez, pode acontecer outra? E a Bíblia diz que vai acontecer. Eu não estou... vai, mudou. Já mudou e vai mudar mais. O que isso traz para você? Se você tem alguma coisa que te prende, eu sei que tem muita gente que a gente acompanha em aconselhamento pastoral, que conseguiu enrolar a vida de um jeito tão complicado, com casamento, fora do casamento, filho, rolo policial, um monte de coisa. Eu sei que às vezes você fica até assim desanimado de tentar começar a resolver o novelo onde você se envolveu. Eu quero que você saiba que Deus tem poder para libertar e para te ajudar a consertar as coisas. Ele não consegue sumir com as consequências que já estão estabelecidas, mas Ele pode transformar a sua vida nesta situação. Ele pode operar milagres nesta situação, mas você precisa decidir crer. Eu sei que tem muito crente preso em vícios, os mais variados vícios, vícios de pornografia, vício de drogas, vícios de álcool, vícios de cigarro, vícios que prendem, que acusam e que confrontam. Eu quero dizer para você que se você decidir efetivamente confiar no Senhor, eu creio que Ele te liberta hoje, porque eu já vi isso acontecer outras vezes. Não é a palavra de quem fala, mas é a concordância de quem ouve a palavra, de quem está dando a palavra. O Senhor não faz nada contra a sua vontade, mas se você realmente um dia decidir, Ele pode. Eu posso pensar que tem gente que abandonou o ministério, porque um dia um pastor errou, magoou, feriu. Sabe de uma coisa? É verdade. Muitas vezes pastores erram, ferem, se enganam, magoam os crentes. Então, você imagina que quando você chegar naquele dia diante do Senhor, e Ele te perguntar por que você não fez mais nada, você vai realmente virar para Ele e falar: sabe o que é, pastor, Senhor Jesus? O meu pastor me magoou um dia. Você acha que Jesus vai olhar para você e falar: oh, é verdade, entendo perfeitamente isso? Você acha que essa afirmação vai colar? Pensa nisso. O que falta você fazer nesses dias para ajustar a sua vida com o Senhor? O que você tem que se arrepender, mudar, deixar, acertar, perdoar? O que você precisa fazer? A minha palavra para você hoje é: faça isso até que Ele venha. Sabe por que é só até que Ele venha? Porque depois que Ele vier não vai mais fazer diferença nenhuma você se arrepender ou não se arrepender, você querer ter feito ou não querer ter feito, porque não vai adiantar mais para nada. Se você se voltou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ser salvo. Se você rejeitou a Jesus o Cristo, naquele dia você não vai poder pedir perdão para o Senhor Jesus, que não vai estar desse jeito que empurram para a gente, na cruz, o bebezinho, aquela cara frágil. Leia Apocalipse capítulo 1 e veja a glória que tem em Jesus. João, que andou com Ele nessa intimidade, quando viu Jesus, caiu como morto. E Jesus vai estar na cadeira de juiz, e Ele vai julgar
aqueles que vão estar diante dele. O Senhor Deus Pai vai estar julgando aqueles que têm o meu filho, não tem o filho. Então veja as obras. As obras não servem, condenação eterna. A base do julgamento é tenho filho ou não tenho filho. Não existem boas obras para salvar o Senhor, para salvar diante do Senhor. Por isso que Jesus pagou o preço. Se você chegar naquele dia sem Jesus, até que Ele venha, depois daquele dia, não tem volta para você. Não tem mais esperança, não tem mais solução se você não estiver em Cristo. Mas para você que é um crente, que está nesses estados afastados e desajeitados que eu falei, naquele dia até que Ele venha, acabou para você também, querido. Você vai ser salvo, se você está em Cristo. Você vai entrar na eternidade, glória a Deus. Mas você vai ter pouco ou nada de recursos celestiais, que a Bíblia chama de galardão segundo as suas obras. Jesus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Se você não tem obras, você não tem nada no céu. Isso é pouco falado, mas isso é muito sério. Eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor Jesus está chamando a cada um de nós para um tempo de reflexão diante dEle, quem nós somos em Cristo. Você é salvo de verdade? Não brinca mais com isso. Você não tem certeza da sua salvação, é tempo de você ajustar agora. Se você é crente e está afastado, não brinca mais com isso. Você está achando que está tudo bem. Não está. Se você não conhece a Jesus Cristo, hoje é tempo de você entregar a sua vida a Ele. Baixe sua cabeça onde você está na sua casa, onde você está. Se você aqui quiser fazer alguma coisa também, fique à vontade. Mas eu quero te convidar, se você quer ser liberto de pecados, de vícios, se você quer ser curado de alguma coisa que aconteceu que te impede de seguir a Jesus, ore comigo agora. Você que já é cristão, você que conhece a Cristo, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu peço que nesta manhã o Senhor me liberte do que me prende, me liberta dos vícios, me liberta do pecado, me liberta da amargura, da falta de perdão, me liberta de tudo que de alguma maneira me prende. Eu entendo esse momento como um momento de confronto do Senhor comigo, me dando a oportunidade de mais algum tempo. E esse tempo que eu tenho para viver até que o Senhor venha, eu quero viver de uma maneira completamente diferente. Eu quero ser frutífero, eu quero ser livre para te servir. Eu quero fazer parte de uma expressão de corpo local. Eu quero me reunir com meus irmãos. Eu quero ter um pastor. Eu quero ter ceia. Eu quero ter comunhão. Eu quero ter adoração. Eu quero sair de casa para me reunir com os meus queridos. Pouco importa onde é a reunião, se é numa casa, se é num prédio, se é numa igreja com cara de igreja, se é num salão de hotel. Pouco importa onde são as reuniões. Eu quero me reunir com o teu povo. Ajuda-me a encontrar um pessoal. Ajuda-me a encontrar um povo. Eu quero ser discipulado, cuidado, ministrado. Senhor, ajuda-me. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero voltar às minhas primeiras obras. Ajuda-me a sair deste lugar nesses dias em que estamos vivendo, porque eu preciso. Em nome de Jesus. Amém. Mas se você não tem Jesus, não tem certeza da salvação, hoje é dia de você fazer uma oração e entregar a sua vida ao Senhor. Se você está entendendo que o mundo todo está mudando porque está, se você está entendendo que as coisas estão chegando ao fim porque estão, se um senso de urgência está batendo no seu coração, é só porque você está entendendo o que está acontecendo, porque tem muita gente que está olhando para tudo isso, achando que está tudo normal. Então com essas pessoas Deus não está falando. Mas se você, o seu coração está apertando, você está percebendo nesses dias que alguma coisa séria está acontecendo, e se você quer respostas, e você está pedindo até para Deus falar com você e te dar respostas, a resposta chegou. A resposta é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. O que você precisa fazer agora é muito simples nesse momento. Você precisa reconhecer que você não pode fazer nada de você para agradar a Deus. Você precisa reconhecer que você é pecador e não consegue alcançar a santidade dEle. Você precisa pedir para que Jesus entre na sua vida, que o Senhor visite aí o seu coração, o seu interior, e que Ele te ajude a você encontrar alguém que vai te discipular, vai cuidar de você, vai esclarecer melhor isso que eu estou falando. Mas se o Senhor está apertando o teu coração agora, é porque Ele quer fazer algo no teu coração, na tua vida, que você vai perceber que algo aconteceu. Então faça essa oração, pede para Jesus entrar na sua vida, pede para Deus tomar conta de você, para te dar as respostas, para Ele falar o seu coração, para Ele te ajudar, para Ele colocar pessoas que possam cuidar de você. Pode falar conosco, anota o nosso WhatsApp, manda um WhatsApp para a gente vai ter prazer de colocar alguém para cuidar de você, para te mandar mensagens, para apresentar Jesus para você. Mas faça essa oração agora, não deixa para mais tarde, faça agora, peça para Jesus tomar conta da tua vida. É tudo que Ele quer fazer. E Ele vai mudar todas as coisas. E você não imagina o que Ele pode fazer.
Que Deus te abençoe. Não deixa de tomar uma posição depois dessa palavra, porque você tem que fazer muitas coisas até que Ele venha. Ou se você não fizer nada, você só vai ficar sem fazer nada até que Ele venha, porque daí vai ser tarde demais. Não brinca com isso. Toma uma posição. Hoje é o teu dia. Hoje é o tempo para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.